Maria sempre soube que sua vida seria feita de silêncio e obediência. Empregada em uma mansão de alto padrão, ela passava os dias entre vassouras, roupas para passar e ordens curtas da patroa, Dona Juliana, uma mulher elegante, fria e exigente, que raramente dirigia mais do que 2 palavras a quem trabalhava para ela. Mas havia algo que quebrava a dureza da rotina: o bebê da casa, pequeno Gabriel. Desde que nascera, Maria era quem mais ficava com ele. Alimentava, trocava, embalava, cantava canções de ninar que sua própria mãe lhe ensinara quando ainda era menina. Enquanto Juliana vivia ocupada com jantares, compras e reuniões sociais, era Maria quem conhecia cada choro, cada gesto, cada olhar daquele menino. Digite nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos adorar saber. Certa tarde, enquanto organizava o quarto do bebê, Maria percebeu algo estranho. Guardava documentos e papéis em uma gaveta quando encontrou, por descuido, uma pasta esquecida pelo motorista que levara Dona Juliana ao hospital dias antes. Era um envelope grosso, com carimbo oficial e o nome do hospital em que o bebê nascera. A princípio, ela só queria devolvê-lo sem abrir. Mas quando viu que estava mal fechado, não resistiu à curiosidade. Dentro havia exames, anotações médicas e, no meio deles, um detalhe que gelou o sangue de Maria: a pulseirinha de identificação do bebê entregue no berçário. Nela estava o nome da mãe, o horário de nascimento, e não batia com o de Gabriel. O bebê que havia saído com Juliana do hospital, segundo aquele papel, tinha nascido quase 1 hora depois do que estava registrado na certidão. Maria ficou paralisada. No início, achou que fosse um erro de papelada, algo burocrático, mas quando comparou com outro documento oficial, a inconsistência se repetia. Os números não coincidiam. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto do pequeno Gabriel sorrindo para ela. Inocente, sem imaginar o peso da descoberta. E, ao mesmo tempo, lembrava-se de histórias que ouvira de longe, sobre hospitais que trocavam bebês por negligência, ou pior, por interesses obscuros. A ideia parecia absurda demais, mas os documentos estavam em suas mãos. No dia seguinte, decidiu arriscar uma pergunta inocente. Enquanto preparava a mamadeira, disse em voz baixa: Dona Juliana, me desculpe a curiosidade, mas no hospital correu tudo bem com o parto, não é? Juliana a olhou de cima, erguendo a sobrancelha com um certo desprezo. Você não tem que se preocupar com isso, Maria. Gabriel nasceu perfeito, como era de se esperar, e seguiu para o carro, sem dar mais explicações. Maria ficou com o coração apertado. O tom frio da patroa, somado ao mistério dos documentos, só aumentava sua angústia. Nos dias seguintes, passou a notar coisas que antes lhe escapavam. A patroa evitava conversar sobre o nascimento, desviava o olhar sempre que alguém perguntava detalhes do parto. O patrão, seu Alberto, parecia ainda mais distante do que o normal, como se o bebê fosse apenas uma peça de decoração na casa. E Maria, cada vez mais próxima da criança, sentia um nó crescer em seu peito. Foi numa noite de tempestade que a dúvida se transformou em certeza. O bebê chorava sem parar, e Maria foi ao quarto da patroa buscar uma roupinha extra. Ao abrir uma das gavetas, encontrou outro envelope escondido. Nele, fotos e um relatório médico que confirmava o pior. Os pais haviam saído do hospital com um bebê que não era biologicamente deles. Maria deixou o papel cair no chão, as mãos tremendo. O quarto parecia girar, e o choro de Gabriel soava agora como um grito de alerta. Se revelasse aquilo, destruiria a família que lhe dava sustento. Mas, se escondesse, estaria condenada a viver com uma verdade sufocante e, no fundo, temia algo ainda mais terrível. Se Juliana e Alberto já sabiam da troca, por que estavam escondendo? E se não sabiam,
quem mais poderia estar envolvido? O silêncio daquela mansão de luxo nunca lhe pareceu tão assustador. Na manhã seguinte à tempestade, Maria acordou com os olhos inchados. Mal havia pregado os olhos, tomada pela dúvida sobre o que fazer com a descoberta. Cada vez que pensava em contar à patroa, lembrava-se do olhar frio e impenetrável de Dona Juliana. Se dissesse qualquer coisa, provavelmente seria acusada de mexer onde não devia. Ainda assim, não conseguiu esconder o nervosismo. Enquanto trocava Gabriel, suas mãos tremiam. Juliana reparou. "Está tudo bem com você, Maria?" Perguntou em tom desconfiado. "Sim, senhora. É só cansaço." Tentou disfarçar. Mas Juliana não se convenceu. Desde aquele dia, passou a observar a empregada com mais atenção, como se pressentisse que algo estava errado. No fundo, Maria carregava um medo terrível. E se Juliana já soubesse da troca? E se toda aquela família estivesse envolvida em algo mais sujo do que parecia? Para ter certeza, Maria decidiu procurar alguém que pudesse confirmar suas suspeitas. Esperou a patroa sair para uma reunião e foi até a biblioteca da casa, um espaço pouco frequentado, onde se sentia relativamente segura. Levou consigo os documentos que havia encontrado e passou a analisá-los com calma, um por um. Os relatórios médicos deixavam claro: o bebê registrado como filho de Juliana e Alberto não correspondia ao bebê entregue no hospital. Havia até mesmo uma nota discreta, assinada por um médico cujo nome Maria nunca ouvira, recomendando máxima discrição sobre o ocorrido. Seu coração disparou. Era oficial. Gabriel havia sido trocado. De repente, ouviu passos no corredor. Rapidamente enfiou os papéis de volta no envelope e se escondeu atrás da estante. Era Dona Juliana. Ela entrou na biblioteca e ficou parada por alguns segundos, olhando em volta, como se soubesse que alguém estivera ali. Maria prendeu a respiração, rezando para não ser descoberta. Juliana pegou um livro qualquer e saiu, mas deixou a empregada ainda mais inquieta. Talvez já soubesse que alguém havia mexido onde não devia. Naquela noite, enquanto colocava Gabriel no berço, Maria pensou em voz baixa: "O que será que eles escondem de você, meu anjo?" De repente, ouviu a voz firme de Juliana atrás dela. "Do que você está falando, Maria?" Maria se virou apavorada. "Nada, senhora. Eu só estava ninando ele." Juliana a encarou por alguns segundos e depois sorriu de forma estranha, quase ameaçadora. "Você sabe que a lealdade é uma qualidade rara e eu sempre recompenso quem sabe guardar silêncio." Maria ficou gelada. Aquela frase parecia ter um duplo sentido, como se a patroa já desconfiasse do que ela havia descoberto. Nos dias seguintes, o clima na mansão tornou-se insuportável. Juliana vigiava Maria a cada passo. O patrão, seu Alberto, mal aparecia, sempre trancado no escritório. E como se não bastasse, a irmã de Juliana, Dona Beatriz, começou a visitar a casa com mais frequência. Beatriz era ainda mais arrogante e cruel que a irmã. Desde que conheceu Maria, tratava-a como se fosse invisível, mas dessa vez parecia interessada em testá-la, fazendo perguntas insistentes sobre como estava o bebê, se chorava muito, se parecia com os pais. Maria respondia o mínimo possível, tentando esconder a verdade que carregava dentro de si. Mas o peso só aumentava. A cada sorriso de Gabriel, a cada vez que ele agarrava seu dedo com a mãozinha pequena, ela sentia que estava traindo a inocência do menino. Foi numa tarde silenciosa que seu dilema atingiu o limite. Gabriel dormia em seus braços quando ela ouviu, por acaso, uma discussão abafada no escritório entre Juliana e Alberto. Aproximou-se da porta entreaberta e conseguiu ouvir trechos do diálogo. "Você não entende, Juliana. Isso pode destruir tudo", dizia a voz grave de Alberto. "Já está resolvido. O médico cuidou de tudo. Ninguém jamais saberá", respondeu ela firme. "E se alguém descobrir?", insistiu ele.
Então vamos silenciar como sempre fizemos. Maria se afastou com o coração disparado. Agora tinha certeza. Juliana sabia do segredo. Não era apenas um erro de hospital. Era algo planejado, calculado. Mas por quê? Por que uma família tão rica precisaria trocar de bebê? E pior, o que aconteceria com ela se descobrissem que sabia demais? Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. A conversa que ouvira entre Juliana e Alberto ecoava em sua mente como um martelo. Não era apenas um erro do hospital. Aquela criança havia sido trocada de propósito. Mas por quê? No dia seguinte, decidiu ir mais fundo. Aproveitou a rotina da mansão para observar os hábitos da família. Reparou que toda vez que alguém comentava sobre a semelhança de Gabriel com os pais, Juliana mudava de assunto rapidamente. Quando visitas chegavam, ela limitava o contato do bebê, não permitindo que fosse pego no colo por ninguém além dela e de Maria. Era como se tivesse medo de que alguém percebesse algo. Determinada a descobrir a verdade, Maria voltou à biblioteca à noite, quando todos já dormiam. Levou uma lanterna pequena e começou a vasculhar as gavetas e estantes. Foi então que encontrou uma pasta escondida entre livros grossos de capa dura. Dentro dela havia fotos antigas, algumas rasgadas, e uma certidão de nascimento de um bebê chamado Samuel. Seu sangue gelou. O bebê nascera na mesma data de Gabriel. O nome da mãe estava registrado como Juliana Duarte de Albuquerque. Mas o nome do pai não era Alberto. Maria levou a mão à boca para conter o choque. Aquilo explicava tudo. Juliana havia engravidado de outro homem e Samuel era o filho verdadeiro. Mas o que teria acontecido com ele? Enquanto examinava o documento, encontrou um pequeno bilhete amarelado. Tudo foi resolvido. O outro bebê ficará registrado como legítimo. O assunto está encerrado. Maria sentiu um arrepio na espinha. O outro bebê era Gabriel. Ele havia sido colocado no lugar de Samuel para encobrir a traição de Juliana. O bebê verdadeiro fora rejeitado, apagado da história da família. De repente, ouviu um estalo na porta da biblioteca. Alguém a observava. Rapidamente, ela apagou a lanterna e se escondeu atrás da cortina pesada. O coração batia tão alto que parecia denunciá-la. A porta se abriu lentamente e uma sombra entrou. Era Dona Beatriz. Ela caminhou até a estante, mexeu nos livros, pegou a pasta e saiu, sem perceber que Maria estava ali. A empregada só respirou quando teve certeza de que estava sozinha. Mas agora sabia. Beatriz também conhecia o segredo. Talvez estivesse envolvida, desde o começo. Nos dias seguintes, Maria ficou ainda mais atormentada. Enquanto embalava Gabriel nos braços, sentia um aperto no coração. Ele não era o filho verdadeiro da família, mas ao mesmo tempo era inocente. Ele não tinha culpa da mentira dos pais. O dilema crescia a cada dia. Se revelasse a verdade, destruiria o casamento, mancharia o nome da família e talvez colocasse em risco sua própria vida. Mas se calasse, seria cúmplice de uma farsa cruel. E o verdadeiro bebê, Samuel, continuaria desaparecido, sem identidade, sem amor, sem nada. A dúvida a consumia, até que uma pista inesperada apareceu. Enquanto organizava o quarto de hóspedes, encontrou uma caixa pequena escondida no fundo do armário. Dentro havia roupas de bebê antigas, um sapatinho azul gasto e uma foto amarelada de um recém-nascido envolto em manta branca. No verso da foto lia-se: Samuel, 3 meses. Maria sentiu um nó na garganta. Ele existira, vivera pelo menos até os 3 meses de idade. Mas por que não estava mais com a família? O que haviam feito dele? Foi então que decidiu procurar respostas, fora da mansão. Na primeira folga que conseguiu, foi ao hospital onde Gabriel nascera. Fingiu ser parente e pediu para consultar alguns registros antigos.
A atendente, desconfiada, quase a expulsou dali. Mas Maria insistiu até que uma enfermeira mais velha, sensibilizada com sua aflição, decidiu ajudá-la. Eu me lembro daquele caso, disse a enfermeira com um olhar pesado. Foi estranho, 2 bebês nasceram quase ao mesmo tempo e depois de uma confusão, um deles sumiu dos registros. Nunca mais ouvi falar. O que aconteceu com ele? Perguntou Maria, aflita. A enfermeira apenas suspirou. Tudo foi abafado. Disseram que um médico de confiança da família cuidaria do assunto. Ninguém ousou questionar. Maria saiu do hospital com as pernas bambas. Agora tinha certeza. Samuel havia sido apagado de propósito. Provavelmente entregue a terceiros para que ninguém descobrisse a traição de Juliana. Mas onde estaria ele agora? Vivo? Morto? De volta à mansão, ao olhar para Gabriel dormindo em seu berço, uma onda de angústia tomou conta dela. Pela primeira vez, percebeu que não conseguiria mais suportar aquele silêncio. Sabia que, cedo ou tarde, teria de escolher. Revelar a verdade e enfrentar a fúria dos patrões, ou se calar e carregar para sempre a culpa de um segredo que poderia mudar destinos. Maria voltou para a mansão com o coração em pedaços. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. No fundo, ela sabia que não conseguiria guardar aquele segredo para sempre, mas também temia o preço de revelá-lo. Naquela noite, enquanto terminava de organizar a cozinha, foi surpreendida por Juliana parada na porta, observando-a em silêncio. O olhar da patroa era frio, cortante, como se pudesse ler sua alma. "Está tudo bem, Maria?" perguntou num tom doce demais para ser verdadeiro. "Sim, senhora", respondeu, tentando parecer natural. Mas Juliana se aproximou, encostou as mãos na bancada e sussurrou: "Cuidado com onde coloca o nariz. Há coisas que não lhe dizem respeito." Maria congelou. Será que ela já sabia que havia mexido nos documentos? A patroa não esperou resposta e saiu, deixando para trás um rastro de ameaça. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Dona Beatriz começou a tratá-la com desprezo, observando cada movimento como uma carcereira. Alberto, por outro lado, parecia cada vez mais distante de tudo, como se vivesse numa redoma, alheio à realidade. Mas o golpe mais duro veio numa tarde chuvosa. Maria estava no quarto de Gabriel, cantando baixinho para fazê-lo dormir, quando Juliana entrou de repente, carregando a pasta que Maria havia visto na biblioteca. "Reconhece isso?" Perguntou, levantando a pasta diante dela. Maria engoliu seco, sem saber o que dizer. "Você mexeu onde não devia, não foi?" A voz de Juliana agora era cortante, cheia de fúria contida. Encontrou o que não devia encontrar. A babá tentou se explicar, mas Juliana a interrompeu com um gesto. "Escute bem, Maria. Se essa história sair daqui, sua vida estará acabada. Ninguém acreditará numa empregadinha como você. Eu me certificarei disso." Os olhos dela faiscavam de ódio. "E não pense que vou hesitar em destruir sua família." Maria sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Juliana sabia de sua mãe doente e de seu irmão. Aquilo não era apenas uma ameaça vazia. Naquela noite, Maria chorou em silêncio no quartinho de empregada. Estava encurralada. Se falasse, seria esmagada pela fúria da família poderosa. Se calasse, viveria atormentada pelo destino de Samuel, o bebê rejeitado e desaparecido. Foi então que tomou uma decisão arriscada. Se não podia revelar nada oficialmente, tentaria descobrir por conta própria o paradeiro de Samuel. Talvez encontrá-lo fosse a única forma de trazer justiça sem destruir Gabriel, que não tinha culpa alguma. Começou a observar os movimentos da família com ainda mais atenção. Foi assim que descobriu que Beatriz saía toda semana para visitar um convento nos arredores da cidade. Sempre voltava com a mesma desculpa: ajuda de caridade. Mas Maria desconfiava que havia algo mais. Na primeira oportunidade, seguiu Beatriz discretamente até o convento.
Escondeu-se entre as árvores e observou quando a mulher entrou pelos fundos sem ser vista pelas freiras. Ficou ali quase 1 hora, até que a viu sair acompanhada por uma jovem de cerca de 18 anos, de olhos claros e expressão tímida. Maria estremeceu. Aquela garota tinha traços que lembravam muito Juliana. O mesmo queixo fino, o mesmo jeito de andar. Mas era pobremente vestida, como se tivesse crescido longe de qualquer luxo. Seu coração disparou. Poderia ser Samuel? Não. Era impossível. Samuel seria um rapaz, não uma jovem. Mas então, a realidade caiu sobre ela como um raio. O bebê que desaparecera não era um menino, e sim uma menina. Juliana não só havia traído o marido, como mentido até mesmo no registro de nascimento. Inventara que o bebê era homem para justificar a troca. Maria levou a mão à boca, atônita. A jovem que acabara de ver poderia ser a filha verdadeira da patroa, escondida e criada em segredo longe da família. De volta à mansão, sentiu o peso da descoberta. Agora tinha uma peça nova do quebra-cabeça, mas também mais perigo. Se Juliana já desconfiava dela, imagina se descobrisse que Maria havia seguido Beatriz? Naquela noite, mal conseguiu dormir. O dilema agora era maior que nunca. Confrontar a patroa e revelar que sabia da filha escondida, ou guardar silêncio e proteger Gabriel, que dormia tranquilo sem imaginar que sua vida inteira era uma mentira. Mas Maria sabia de uma coisa. A verdade estava cada vez mais próxima de explodir. E quando isso acontecesse, ninguém naquela mansão sairia ileso. Maria já não conseguia fingir normalidade. Cada vez que embalava Gabriel nos braços, o peso da verdade a esmagava. Aquele bebê, tão inocente e doce, não era filho de Juliana. E Alberto, o verdadeiro herdeiro, ou melhor, a verdadeira herdeira, vivia escondida, rejeitada, criada nas sombras. Durante dias, Maria ensaiou conversas, pensou em fugir, até imaginou procurar a polícia. Mas o medo sempre a paralisava. Juliana era poderosa, influente, capaz de destruir qualquer um que ousasse desafiá-la. Tudo mudou numa noite em que a mansão foi tomada pelo caos. Alberto teve um mal súbito durante o jantar e precisou ser levado às pressas ao hospital. Na correria, Juliana ficou sozinha com Maria e Gabriel. Foi então que o destino decidiu agir. O bebê começou a chorar insistentemente, como se pressentisse a tensão no ar. Maria o embalava, tentando acalmá-lo, quando Juliana entrou no quarto com os olhos inflamados de raiva. "Eu sei o que você andou fazendo, Maria", disse, aproximando-se. "Acha que eu não percebi que me seguiu até o convento?" Maria congelou. O segredo estava descoberto. Eu só queria entender", murmurou com a voz trêmula. "Como a senhora pode ter coragem de esconder sua própria filha?" Juliana arregalou os olhos, surpresa pela ousadia da babá. "Você não entende nada", gritou, quase perdendo o controle. "Aquele bebê era um erro que eu corrigi. Eu não ia permitir que uma mancha destruísse meu casamento, minha posição, minha vida perfeita. Mas era uma criança inocente." Maria rebateu, sentindo a coragem finalmente tomar conta de si. "E Gabriel também é inocente. Ele não tem culpa de estar no lugar errado." As palavras ecoaram pelo quarto, cortantes. Juliana respirava fundo como uma fera acuada. "Se você ousar abrir a boca, juro que vai se arrepender, Maria. Nem sua família vai se salvar da minha fúria." Nesse instante, um barulho na porta interrompeu a discussão. Era Beatriz. Ela ouvira tudo. A governanta, que sempre parecera cúmplice silenciosa, agora tremia de emoção. "Juliana, não dá mais para esconder", disse, com lágrimas nos olhos. "Esse segredo está destruindo a todos nós." Juliana se virou, furiosa. "Você também vai me trair, Beatriz, depois de tantos anos?" "Eu já traí quando obedeci e deixei aquela menina ser levada", respondeu com a voz firme.
Não vou carregar essa culpa até o fim da vida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Maria aproveitou o momento para dar um passo à frente. Juliana, pense em Gabriel. Pense no que acontecerá quando ele crescer e descobrir a verdade. Você vai condená-lo também? As palavras da babá atravessaram o coração de Juliana como uma flecha. Por um instante, seu rosto de pedra se quebrou e lágrimas ameaçaram brotar. Mas logo ela se recompôs, ergueu o queixo e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Nos dias seguintes, a mansão virou um campo de guerra. Alberto, já recuperado do mal súbito, começou a perceber as tensões no ar. Pressionada, Beatriz acabou revelando parte da verdade, que Gabriel não era filho biológico dele. O choque quase o destruiu. Mas o golpe final veio quando Maria, sem aguentar mais o peso do silêncio, decidiu contar tudo, inclusive sobre a jovem escondida no convento. Alberto foi atrás. Quando encontrou a moça, não teve dúvidas. Ela era sua filha legítima. O mesmo olhar, o mesmo sangue. Chorou como nunca havia chorado antes. O escândalo explodiu. A sociedade, que sempre vira Juliana como uma mulher perfeita, descobriu seu segredo obscuro. Revistas, jornais e vizinhos não falavam de outra coisa. A mansão, antes símbolo de prestígio, virou palco de vergonha. E Maria, a família de Juliana, tentou destruí-la, espalhando boatos, inventando mentiras. Mas agora, Alberto sabia da verdade. Foi ele quem a defendeu, quem garantiu que a babá fosse ouvida. No fim, Juliana perdeu quase tudo: o casamento, o respeito, a confiança de quem a cercava. Gabriel, porém, continuou sendo amado por Alberto, pela jovem filha reencontrada e, acima de tudo, por Maria, que nunca deixou de protegê-lo. Maria teve a chance de sair daquela casa para sempre, mas decidiu ficar, não como empregada invisível, e sim como parte da nova família que renascia dos escombros da mentira. Porque, no fundo, foi a coragem dela que trouxe a verdade à tona. E ainda que carregasse cicatrizes, Maria sabia que tinha feito a escolha certa. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum vídeo.